Amém, irmãs? Boa noite. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus. Agradecer ao nosso Deus por essa quinta-feira, culto da família. Agradecer a Deus a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Pudemos sair do nosso trabalho, das nossas casas e estarmos aqui para louvar o nome do Senhor. Amém? E para você que está assistindo a transmissão do culto, que você também seja grandemente abençoado em nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura aqui, você que está na igreja, que se você puder ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler, está lá na página 436, ela é a última leitura que a gente tem no livrinho, página 436. E para você que acompanha a transmissão conosco de casa, os versos que nós vamos ler, eles estão lá no Salmo 121. E ele fala sobre uma fonte de ajuda. Então, muitas vezes nós precisamos, os meninos estavam aqui antes do culto, deu um probleminha lá com a torneira e nós precisávamos de uma ajuda. Ajuda para que aquela água não ficasse ali se esparramando, talvez precisasse uma ferramenta. Não sei se foi efetivo 100%. Mas precisava-se de uma ajuda naquele momento. E cada dia eu e você precisamos de ajuda para as nossas vidas. E que a nossa ajuda ela possa vir do Senhor. Porque Deus ele é o nosso cuidador, Ele é o nosso Criador. E Ele tem amor, Ele tem zelo pela minha e pela sua vida. Amém? Então, página 436. Para você que acompanha de casa, é o Salmo 121. E se os irmãos que estão aqui no templo quiserem ler o verso em negrito junto, pode ler também, não tem problema, amém? Diz assim: fonte de ajuda. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigada, Deus. Obrigada pelo privilégio dessa quinta-feira. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre nós. Senhor, se estamos aqui, Senhor, presentes aqui na igreja, Senhor, ou assistindo a essa transmissão, nós somos uma prova viva, Senhor, do teu amor, do teu cuidado, do teu zelo, Senhor. E a Deus, independente das dificuldades que cada um de nós passou, Senhor Deus, nós podemos testemunhar, Paizinho querido, que o Senhor tem levantado a provisão sobre as nossas vidas, o Senhor tem dado direção, Senhor, para o caminho que seguir, o Senhor tem enviado anjos, Pai, Senhor, para dar livramentos, Pai, que muitas vezes nós nem percebemos. Paizinho, nós estamos aqui nessa noite, culto da família, para Te agradecer, Senhor. Estamos aqui, Paizinho querido, porque nós cremos que o Senhor enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para dar a vida, Senhor, em remissão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos, Senhor Deus querido, ter uma eternidade contigo, Pai. A Deus querido, aqui no Salmo 121 fala que o Senhor é o guarda de Israel. Hoje nós somos a sua Israel, Pai. A Deus querido, a Tua palavra diz que o Senhor não dorme, que o Senhor zela por nós, que o Senhor guarda a nossa entrada, a nossa saída, onde estivermos, que o Senhor não dorme, que o Senhor não cochila, que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Paizinho querido, e que se porventura, Deus, em algum momento, Senhor, desses dias que tem passado, eu ou algum dos meus irmãos, Senhor, se sentiram sós ou se sentiram sem orientação, se sentiram, Paizinho, muitas vezes confusos, com dúvida, Paizinho querido, do que fazer. Muitas vezes, Pai, nós queremos que as velhas coisas, Pai, aquela velha natureza, Senhor, que a Tua palavra diz que quando temos um encontro contigo, se nós mentíamos, a gente não mente mais, se matava, não mata mais, se roubava, não rouba mais. Então, Senhor, nós temos tantas coisas a serem transformadas em nós, Pai.
E, ó Deus, não deixa, Pai, que isso é uma luta diária, uma luta permanente. A nossa vitória, ela é dia a dia. Não deixa, Pai, que o desânimo, Senhor, de talvez não ter, Senhor Deus querido, vencido hoje, Pai, mas que nós possamos persistir, Senhor. É através da Tua palavra, é através do Teu amor, é através do Teu cuidado, Senhor. Paizinho querido, na quinta-feira, Senhor, nós denominamos como culto da família. E cada um de nós que estamos aqui, cada um, Senhor, daqueles que estão ouvindo essa mensagem, Paizinho querido, Senhor, nós representamos vidas, Pai. Talvez possamos já não ter os nossos pais, não possamos às vezes nem ter familiares perto, mas, Senhor Deus querido, talvez nós estejamos aqui para representar a nossa família do trabalho, a nossa família da faculdade, a nossa família da escola, Senhor Deus querido, a nossa família, Senhor, das pessoas que convivemos, da nossa vizinhança. Paizinho querido, que as vidas que o Senhor tem colocado ao nosso lado, que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos, Pai. A Deus querido, que a gente não venha a desanimar, saber que o Senhor nos guarda e nos cuida todo o tempo e que nós possamos querer ser instrumentos da Tua palavra, Senhor, na vida de cada uma das pessoas. A Deus amado, nós queremos Te pedir, Senhor, que a Tua palavra que vai ser ministrada nessa noite venha, Senhor, a encontrar um solo fértil no nosso coração. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, Paizinho querido, revela através do Teu Espírito Santo, Senhor, porque a palavra é Sua, Senhor. A Deus querido, e nós cremos que a Tua palavra ela é viva, que a Sua palavra ela é eficaz, que a Sua palavra, Senhor, pode encontrar solo fértil em nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, a vida de cada um de nós que estamos aqui, a Deus querido, os nossos familiares, as pessoas que nós representamos, os nossos irmãos que estão assistindo essa transmissão, Senhor Deus amado, Paizinho, e nós colocamos diante de Ti nessa noite, Deus, os dízimos, as ofertas, Paizinho querido, a Deus, que possamos ter um coração obediente, um coração voluntário, Senhor Deus amado, e a Deus que nós possamos também dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. A Deus, talvez as pessoas não acreditassem mais em nós, mas o Senhor acreditou, Pai. E aqui a gente possa se manter firme, Senhor, nos Teus ensinamentos, para que a gente possa glorificar o Teu nome. Que a gente não venha se preocupar em querer mostrar as coisas para as pessoas ou glorificar pessoas, mas que através da nossa mudança de vida, nós possamos glorificar o Teu nome aqui na terra, Paizinho. Fica conosco, toma conta de cada ato desse culto, é o que nós oramos, Senhor, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, você que está aqui conosco, pode se sentar. Antes de eu chamar o Marcelo, que vai trazer uma palavra aos nossos corações, eu vou fazer uma chamada para nós, porque a Igreja do Nazareno, ela tem uma chamada muito específica, muito especial, que é o campo missionário. A Igreja do Nazareno, quando ela foi criada, foi reunião de várias pessoas que tinham um objetivo em comum, que era pregar o Evangelho, que era falar de Jesus, do amor de Jesus. E a Igreja do Nazareno, ela tem como primícia, depois do nosso lema, que é santidade ao Senhor, é que a gente venha realmente a plantar, a pregar o ID, a nós levarmos a palavra. E talvez, muitas vezes, eu e você, pode ser que a gente não vá para a Argentina pregar lá para os conterrâneos do Marcelo, pode ser que a gente não vá na África, na Angola, onde existe uma carência muito grande, na Índia, onde existe uma idolatria muito grande, mas existem pessoas que o Senhor tem preparado e que vão para esse campo missionário. E nós temos algumas formas de ajudar essas pessoas. E a Igreja do Nazareno zela por isso. E uma das coisas, nós tivemos as convenções, Então a Igreja do Nazareno, ela tem 3 pilares fortes dentro da igreja, que é o ensino, que é o ministério que a gente chama o MED, nós temos missões, que chama MNI, e nós temos a JNI, que são os jovens. Dentro desses 3 pilares, nós fizemos uma oração no ano passado, porque durante o ano, em alguns momentos específicos, nós fazemos chamadas para ofertar. E oferta, como Paulo diz lá em Coríntios, é um ato de amor. Oferta não é obrigação, oferta não é sentimento, porque o irmão falou, mexeu. Não, oferta é o nosso ato de amor. E aí a Igreja do Nazareno, ela tem 3 momentos de oferta que ela levanta durante o ano. Ela tem oferta de alabastro,
A oferta de alabastro, a gente reúne todas as igrejas do Nazareno no mundo inteiro, e todo esse dinheiro que as igrejas pequenas, as grandes, todas reúnem, ela vai para um fundo, e esse fundo de alabastro, ele tem por objetivo construir hospitais, comprar terrenos ou construir, reformar igreja. E aí nós temos também a oferta de Páscoa. A oferta de Páscoa, ela é direcionada para quem? Para os missionários. E no final do ano, nós temos a oferta de gratidão, que também é direcionada aos missionários. E nos anos anteriores, a gente via que a oferta de alabastro, e glória a Deus que elas vinham boas ofertas, mas ela era sempre maior do que para a gente ofertar na Páscoa ou gratidão, que é para as pessoas que estão lá no campo missionário. Então imagina, a gente às vezes tem oportunidade de estar lá com os filhos, com a família, aí se é na Páscoa a gente consegue comprar lá uns chocolates, mesmo que a gente saiba o verdadeiro valor da Páscoa, o sentido, mas a gente tem, né, vai chegar final de ano, a gente vai poder fazer uma ceia com a família, vai poder talvez viajar, ver os parentes, mas pelo menos alguma coisa diferente a gente tem na nossa casa. E aí a gente orou para que o Senhor nos ajudasse a manter o que era a oferta de alabastro, mas aumentar as ofertas de gratidão de Páscoa, porque são para os missionários que estão lá onde eu e você não vamos. A gente pode orar por essas pessoas, interceder por essas pessoas, mas a gente também pode abençoar através da oferta. Então, a gente fez um envelopinho diferente. A nossa presidente do distrito, a pastora Cícera, né, imprimiu os envelopes, entregou para cada igreja do Nazareno aqui do nosso distrito. E nós vamos ter um prazo, eu vou informar para vocês durante esse mês, provavelmente até o final de novembro, início de dezembro. E para que a gente possa pedir para o Senhor trazer algo especial nas nossas mãos para que a gente possa ofertar na vida dessas pessoas. A gente não os conhece, mas se você quiser, a gente tem os vídeos, tem materiais. Por alguns momentos você já pode ter sido abençoado por algum casal, algum missionário que já veio na igreja, mas que a gente possa ter esse amor no coração em abençoar a vida das pessoas. Então a gente vai entregar, isso aqui é uma oferta voluntária, não é emocional, né? Porque é normal a gente perguntar para os irmãos quem quer um envelope. Então no final do culto, se você tiver um interesse, você pode me pedir, a gente te dá um envelope. Mas a palavra diz assim: é melhor a gente não votar do que a gente votar e não cumprir. Então a gente não está aqui porque a Ana pegou um envelope, aí eu também vou pegar. E aí depois a gente esquece. Não. Mas ore para o Senhor, né? Tem um período, a gente vai ter quase um mês para a gente separar uma oferta e enviar para o campo missionário. E se você quiser fazer um vídeo, quiser fazer uma cartinha para os missionários, você pode fazer, eu encaminho para o Ministério de Missões do Distrito e eles fazem com que esse material chegue para os missionários no campo. Amém? Então, que a gente possa ter isso no nosso coração. E agora nós vamos receber a palavra do Senhor, que é ela que faz a diferença na minha e na tua vida. Amém? Marcelo, Deus abençoe. Obrigado, Ana. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Vamos então abrir a Bíblia em Salmo 107, 20. Hoje eu quero falar sobre um assunto que se chama assim: aprenda a confiar na proteção e o cuidado de Deus. O que nós podemos ver quando a gente lê a palavra de Deus é que Deus cuida e protege seu povo. Essa amorosa verdade está disponível hoje para todos os filhos de Deus, todos os crentes. Mas, infelizmente, nem todos têm esse conhecimento, ou se tem esse conhecimento, é tão superficial que não consegue viver de acordo com isso. Um dos grandes motivos pelos quais o crente não consegue aproveitar toda essa ajuda de Deus que ele deseja é porque, na maioria das vezes, não faz a menor ideia do que Deus deseja para as suas vidas. Porque simplesmente não conhecem o livro mais vendido de toda a história, o mais traduzido e o mais documentado que existe. Outra razão também é que o crente ignora a maneira como Deus age.
não sabe. Nós achamos que Deus vai fazer alguma coisa que Ele não faz. Ele não se comporta desse jeito. Outras razões são porque também ignora o que é para Ele fazer. Certo? Tem coisas que a gente tem que fazer e tem coisas que Deus garante que Ele faz quando aquilo acontece. Deus não toma conta da vida das pessoas, Ele não possui as pessoas. O diabo faz isso, Deus não faz isso. Deus não controla a vontade de ninguém. Ele, na sua infinita amor, e misericórdia e graça, Ele fez seres livres. Para que alguém amorosamente responda ao seu chamado. Já pensou você ter um filho, onde você coloca um chip aqui, para você todos os dias escutar dele: mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. Não existe isso. Nós esperamos o amor dos nossos filhos quando ele é da sua liberalidade, entende? Esse é o amor de Deus, é assim que funciona. Então, Salmo 107, versículo 20. Enviou sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Deus fez o que tinha que fazer. Ele sempre faz o que tem que fazer. E vem fazendo isso todos os dias, desde a criação. Agora, cabe a cada um de nós receber a sua palavra, não o que alguém pensa que é a sua palavra, vivê-la, confiar em Deus e fazer o que temos que fazer até que o Pai nos cure e nos liberte. Salmo 119, versículo 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus olhos, meus caminhos, perdão. Maravilhoso, né? Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Que são os simples? Que tem pouco dinheiro? Não. Os simples são aqueles intelectualmente humildes. São aqueles que aceitam que isto é maior do que minha própria vida. Isso é simples. Os humildes intelectualmente. Quando um copo está cheio, não cabe mais água. Agora, quando o copo está meio cheio, você consegue encher, né? Isso é intelectualmente humildes, que aceita que isso é mais poderoso do que eu construir por minha própria força ao longo da vida. O Pai não apenas nos enviou sua palavra, mas também é o guia que nos dá o conselho apropriado para alcançar um bom entendimento iluminado pela sua vontade. Portanto, o que nós devemos fazer é ir em frente. É isso que Ele quer. É preciso conhecer nosso Pai, a sua forma, a sua maneira de agir e o que Ele faz por nós, o que Ele tem feito por nós e o que Ele espera de nós. É assim que funciona. Não é o que eu penso que Deus vai fazer. É o que a sua palavra garante que Ele faz. Certo? Se não buscarmos a exposição da sua palavra, então como entenderemos as coisas de Deus? Então claramente este versículo que acabamos de ler expõe o interesse do nosso Pai. Ele espera que vamos às Escrituras para que Ele possa nos dar entendimento através delas. Gente, se vocês querem viver com Deus, você vai ter que trabalhar esse livro na sua vida. Vai ter que deixar um espaço na sua vida. Não é somente o domingo, é todos os dias da sua vida. Alguém pode pensar erroneamente, né, que depois que nós nascemos de Deus, que somos crentes, filhos de Deus, já é automático. Não é. É uma realidade espiritual. Porém, a nossa mente continua pensando o que estava pensando antes. Ela precisa ser renovada pelo entendimento da palavra. Vamos a Lucas, por favor. Lucas, o capítulo 11, versículo 13. Diz assim: ora, Jesus Cristo falava: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, já pensou um pai e uma mãe? Bom, existem exceções, mas na normalidade da vida,
O pai e a mãe desejam coisas boas para seus filhos. Se ele não está perturbado mentalmente ou influenciado diabolicamente, ele sempre deseja dar boas coisas. Agora ele fala aqui, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus dá isso. O Espírito de Deus dá, ele é incorruptível. É uma contribuição que implica uma mudança imensa espiritualmente. Você está morto em delitos e pecados e você tem vida espiritual. Agora isso não impacta na nossa mente, porque é espiritual. O amor que Deus tem por nós é precisamente a razão pela qual Ele não se impõe a ninguém. Ele não controla a vida de ninguém. Ele simplesmente espera que nossa reação à sua palavra. Certo? Vamos ver alguns exemplos. Ele não obriga, não controla. Deus continuamente nos convida a ir a Ele por meio dos seus profetas e principalmente por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, informando-nos dos benefícios disso. Mateus 11, versículo 28. Diz Jesus Cristo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jeremias 33, versículo 2. Jeremias 33, versículo 2. Assim diz o Senhor, que fez estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. 3. Invoca-me. Olha o que fala Deus aqui. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei as coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus está pedindo na sua palavra que o invoquemos. Mas Deus já sabe tudo, Ele é onisciente. Se Deus pede que é para fazer alguma coisa, é para fazer. Não é o que eu penso, é o que eu disse a palavra. E nesses curtinhos versículos que nós vimos, que não dá para abordar tudo aqui, né? Sossego, respostas, aprendizado de novas coisas, grandes, ocultas e desconhecidas, são todas propostas de um ser infinitamente amoroso e atento com a sua família. Tiago, por favor, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Sabe o que é sabedoria? Uma coisa é o conhecimento e outra coisa é a sabedoria. O conhecimento, a palavra de ciência, é conhecimento. Sabedoria é a aplicação desse conhecimento. Certo? Jesus Cristo disse que nós temos que tratar aos outros como nós gostaríamos de ser tratados. Agora, quando você leva isso à prática, em cada coisa da sua vida, desde deixar o carrinho do supermercado no lugar dos carrinhos e não naquele outro lugar do estacionamento para provocar a ira de alguém. Então, você está sendo sábio, porque está aplicando uma coisa que não está escrita, mas o princípio que jace é o mesmo, certo? Você está pensando como Jesus Cristo nos ensinou. A Bíblia tem muita palavra de Deus para nós aplicar na nossa vida. E se você não sabe o que está escrito em Tiago, se você não sabe como aplicar essa palavra de Deus, o que você tem que fazer? Orar e pedir pela sabedoria. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você nunca vai ler uma coisa dessas num tratado de Aristóteles ou num estudo de algum psicólogo. Jamais na sua vida você vai ver uma coisa dessa. E se está escrito, não tem como garantir. Agora está escrito na palavra de Deus há mais de 2000 anos. Deus ama seus filhos. É por isso que Ele quer cuidar de nós, nos proteger, nos encorajar, como todo pai ou mãe amoroso faz com seus filhos. Ele preparou coisas maravilhosas. Ele ajuda e responde quando lhe pedimos.
quando aprendemos a obedecer a sua palavra, cabe a nós preparar-nos da melhor maneira que nós pudermos para recebê-la, certo? Provérbios 30, versículo 5, diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Então, aprender a confiar e esperar em Deus é uma grande coisa, não é? É perfeitamente possível, porque se está escrito, é porque é possível. E é vital aprender a viver a vida que nos toca viver hoje nesse mundo tão destruído. Você parece que não está, mas ninguém fala de Deus, ninguém fala de amor, ninguém fala das coisas que Deus fala na sua palavra. E nesse mundo tão hostil é possível viver a vida com Deus. Vamos saber o testemunho de como outros homens maravilhosos que viveram antes que nós conseguiram fazer isto que nós estamos lendo. É importante deixar claro que nosso Pai quer nos ajudar e que respeita muito os direitos e a vontade de cada ser que Ele criou. De modo que para que Ele participe, somos nós que devemos abrir as portas e convidá-lo com oração. Vamos lá a Daniel, por favor. Daniel, o capítulo 2. Vamos ver o exemplo de um homem que aplicou isso aqui. Daniel 2, versículo 12, fala assim: então, o rei, esse rei que está mencionado aí, é o rei da Babilônia, o Nabucodonosor. Muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. O tempo em que aconteceu isto, esse rei tinha os direitos para fazer isso. Hoje isso não se vê assim, né? Que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então, o rei tinha determinado, decretado, matar a todos os sábios da Babilônia. E dentre deles estava nada menos do que nosso querido Daniel e os seus companheiros. É uma maneira muito de ficar envolvido num problema que ele não tinha nada a ver com isso. Versículo 14 fala assim: então Daniel se desesperou, saiu correndo, fez um buraco, se enterrou para ninguém achar. Não é isso que está escrito, não é? Fala assim: Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. De 15. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Muito bem, a gente não vai ler todo o relato, não dá tempo, mas a primeira coisa que Daniel fez foi falar. Essa ação é mencionada 2 vezes no texto e mostra a importância de falar nas situações para se chegar a uma conclusão. Deus espera que usemos o que Ele nos deu para saber. Quando nós não soubermos, Ele vai nos dar a informação. Mas se você tem ouvidos, aqui ó, se você tem ouvidos, tem olho, tem boca, tem mãos, você tem que usá-las, certo? Não se trata quando ele falou falar, ele não tentou enrolar o rei, o Arioque, para que não matasse. Ele não estava enrolando, ele não estava falando de coisas sem sentidos, mas ele estava tentando descobrir tudo o que se pode saber sobre o assunto. Ele o fez de maneira sábia, sabe por quê? Porque diz que ele falou avisada e prudentemente. Daniel não foi arrogante, nem apressado, nem tolo, porque ele estava na frente de alguém com muita autoridade. Se for lido todo o relato, você pode ver que o capitão da guarda disse a Daniel que o rei teve um sonho que o perturbou, que ele acordou
e queria saber do que se tratava. Por isso, Nabucodonosor pediu aos sábios do palácio, os magos, astrólogos, encantadores e caldeus, que lhe contassem os sonhos ou a interpretação. Eles foram consultados 2 vezes, mas com muito tato e cortesia eles deixaram claro: ó rei, o que você está pedindo é impossível. Então o rei lhes disse, lhes disse, voltem nos versículos anteriores, no versículo 8. Daniel 2:8 fala assim: tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo. Ele sim estava enrolando, está vendo? Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Onde diz uma só sentença será vossa, isso é uma ameaça direta, que está no versículo 5. Fala assim: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerem saber os sonhos e a interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Não somente eles não iam ser despedaçados, senão iria da casa deles e acabar com o que sobrava da família deles. Bom, um rei naquelas épocas, nós estamos falando de muitos milhares de anos atrás. Possivelmente isso aconteceu 800 anos antes de Cristo. Entre 800 e... Agora, é muito tempo atrás. A cultura é outra, o pensamento é outro, as leis são outras. Ele tinha direito de fazer isso, o rei Nabucodonosor. De qualquer forma, depois que Daniel descobriu tudo isso, ele entrou em ação. A primeira ação que ele fez foi reunir informações sobre o problema. Ele perguntou para Arioque: me conta, o que está acontecendo? Ele estava com risco de vida, certo? O decreto, que era soberano na Babilônia, estava envolvido ali dentro. Ele não entrou em desespero, ele não reagiu emocionalmente. Afinal de contas, estavam procurando para matá-lo. Esta é uma demonstração de uma mente disciplinada e controlada. É isso que ajuda na situação. 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu. Veja a coragem desse homem. Daniel foi ter com o rei. Ele foi até o assassino que tinha mandado matar. E ele não foi para aquela direção, ele foi para a direção do rei. Pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Agora, como é que uma pessoa pode se conduzir desse jeito? Como é possível? Vamos supor assim, você nasceu filho do presidente da República, certo? E aí tem outra pessoa que não é filho do presidente da República. E daí vem um decreto onde somente você vai ser prejudicado. Se você fosse o presidente da República, você vai ficar com muita tranquilidade. Lógico, me explica. Como que pode isso aí? Porque você tem a solução, você liga para o mais poderoso do país e resolve o teu problema. Agora, se você não tiver esse conhecimento ou essa autoridade, você vai sair correndo, né? Bom, aqui Daniel, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele sabia, mesmo que o rei Nabucodonosor seja o imperador, o rei mais poderoso do mundo conhecido daquela época, e a sua decisão tinha soberania em todo o seu território, ele sabia que ele respondia para alguém superior a ele. 16, de acordo com de onde Daniel tirou essa coragem, essa certeza para falar uma coisa assim, com tanta confiança? Você tem que saber de algo, você tem que ter um alicerce que lhe proporcione essa tranquilidade. Hoje as pessoas não têm alicerce nenhum.
Até olhar feio já coloca a pessoa em depressão. Não é? Este homem estava com risco de perder a vida. Isso é outra coisa que podemos aprender com Deus. Quando você tem um alicerce firme e seguro, você terá calma enquanto tudo está caindo aos pedaços ao nosso redor. Hoje nós podemos estar calmos e confiados em Deus, assim como fez Daniel. Porque o Pai nos criou e nos fez conhecer seu cuidado, sua proteção e proximidade. Romanos 8, versículo 31, fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Lógico, né? Se quem entregou seu próprio Filho por nós, ele fez tudo, não nos vai dar todas as outras coisas, por acaso? Uma coisa é ler que Deus é por nós, outra coisa é ouvir uma frase bonita, né? Um meme que vai no WhatsApp bonito que tá. E outra coisa é experimentar que Deus é por nós. E outra coisa completamente diferente é viver todos os dias no teu cotidiano sabendo e tendo a confiança e a certeza que Deus nos fornecerá todas as coisas que nós precisamos. Isso aqui parece uma mensagem pentecostal, uma coisa, mas é o que está escrito, gente, né? Tem coisas que nós temos que fazer e tem coisas que Deus garante que vai fazer. Agora, nesta mesma mensagem, Deus havia se referido a Israel em Isaías. Se você vê, Paulo está usando aqui um contexto de Isaías 41:10, veja aí. Não temas, Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Outras versões traduziram isso aí com minha mão forte. Eu te fortaleço, fala outras versões, que foram algumas versões foram traduzidas mais próximas ao texto original. Eu te dou as forças. Eu te sustento, eu te dou as forças, eu te sustento com minha mão poderosa. Agora, de onde você acha que Daniel conseguiu a coragem e a força para responder dessa forma ao rei Nabucodonosor? Ele não estava louco, ele não estava ausente da realidade, ele não sofria de esquizofrenia. Ele confiou em Deus e a sua palavra. E isso que lhe deu a convicção e o ajudou naquele momento da sua vida. Temos o mesmo exemplo de como Deus nos acompanha, cuida e protege, e a sua comissão e mandato também nosso Senhor Jesus Cristo. E temos com Paulo, no cumprimento da tarefa que Deus lhe deu para trabalhar. Veamos esse mesmo princípio aqui em 2 de Timóteo 4, versículo 17. Fala assim, Paulo fala assim, escrevendo para Timóteo. 2 Timóteo 4, 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Em tudo que Deus nos chama para fazer, Ele nunca nos deixa sozinhos, e o Senhor Jesus Cristo está ao nosso lado para que tenhamos forças suficientes. Alcançar essa confiança em Deus não é algo automático. Você não acorda hoje pela manhã confiando 100% em Deus e transladando montanhas e andando nas árvores. Não é automático. Não é. Alcançar essa confiança em Deus é algo que também podemos alcançar como o resultado de uma construção diária, aos pouquinhos. Voltemos a Daniel, por favor, mas agora vejamos outra situação no capítulo 6, versículo 7. No capítulo 6, versículo 7, que Daniel passou por várias situações, esse maravilhoso homem. Fala assim:
todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Certo? Versículo 10. Daniel, aqui o contexto, um grupo de pessoas que tinha muita autoridade e a confiança do rei Dario propôs que ele assinasse um decreto declarando como autoridade soberana em todo o reino que por um mês ninguém possa pedir a nenhum Deus do homem exceto ao rei. Ou seja, a motivação destas pessoas era agir contra Daniel, porque Daniel também era governador. Certo? E os pedidos dessas pessoas que rodearam o rei deve ter sido muito complicado para o rei. Eles cercaram, engrandeceram e elogiaram desproporcionalmente a este rei com o único intuito de fazer tropeçar ao homem reto e íntegro como Daniel, quem amava a Deus. E é por isso que ele prosperava e era o melhor governante de toda aquela região. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Ele emigrou para outro país. Não é isso que ele fez. Quando ele soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Certo? Ele nunca fez isso para contrariar o decreto de um rei. Ele simplesmente continuou fazendo aquilo que era o alicerce da sua vida. 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel, olha o que está escrito aqui, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Ou seja, eles, não é que Daniel estava no meio da montanha e toda a cidade conseguia ver que ele estava aos gritos orando. Não. Ele estava na sua casa, com a janela aberta para o lado que dá orientação para direção para Jerusalém. Era um costume. Não é que hoje nós temos que orar olhando para Jerusalém. Não. Era um costume daquela época. Ele fazia isso costumeiramente. Sempre fazia isso. Estes desgraçados, o que eles fizeram foi procurar. Vamos tirar uma foto e vamos postar. Tá aí, tá vendo que tá aí Daniel orando na janela? Tá vendo? Deixa eu ver. Eu tirei foto. Ó, rei Daniel. Foi assim. Eles procuraram. Mas aqui podemos ver várias coisas nesta passagem, se você prestar atenção. Uma vez que ele ficou sabendo o que foi que fez Daniel, orou. Esse é o significado que tinha a oração na vida de Daniel. Outra coisa é que ele implorava na presença de Deus. Às vezes nós ouvimos pessoas que falam, eu senti a presença de Deus. Na verdade, você pode estar sentindo um processo neuroquímico, provocado por uma boa notícia ou alguma coisa. Uma coisa é sentir e outra coisa diferente é saber que você está na presença de Deus. Ele fazia isso independentemente do que os outros pensaram, ou da situação a seu redor, ou de qualquer mandato, mesmo que seja do rei mais poderoso da terra. Quando Daniel orava, ele não fingia que estava na presença de Deus. Ele sabia que estava na presença de Deus. Então, Deus estava onde Daniel estava. Daniel entendeu dessa forma, porque está onde está nosso Pai quando nós oramos.
Nós temos que entender aonde está nosso Pai. Mas eu não ouvi nada, porque eu tenho orado tantas vezes. Deus está. Isso deve ser trabalhado no nosso próprio entendimento. É uma questão de entendimento, não é uma questão de sentimentos ou emoções. Nós podemos estar emocionalmente envolvidos com alguma situação, mas isto não faz diferença nenhuma no reino espiritual, onde Deus habita. Muito bem, esse foi outro exemplo que mostra o que Daniel pensava em relação à oração e qual era o poder que ele tinha. Daniel 2, versículo 17 fala: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Lembra? Ele recebeu a má notícia do Arioque, né, que era mandado pela realeza, pelo rei, né? Então o que fez? Ele fez saber a Ananias. Para quê? Eu tenho uma coisa muito interessante para contar para vocês. Eu tenho uma fofoquinha. Não é isso que está escrito aqui. Para que ele foi falar a seus companheiros? Por que Daniel fez isso? 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Daniel não queria que todo mundo morresse por aquele decreto malvado. Então, ele foi a seus colegas e pediu ajuda em oração. Então, o que aconteceu? Depois disso, a importância que tem a oração coletiva, quando no culto o pessoal pede, vamos elevar as situações particulares para Deus. É porque Deus espera que nós façamos isso. Deus espera que nós oremos como família para Ele. Isso que fez Daniel aqui. Foi pedir ajuda em oração para seus 3 colegas, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não podia pedir ajuda em oração para os outros sábios, que eram todos pagãos. Mas ele se apoiou na única coisa que podia se apoiar, em Deus e seus companheiros. Então, lógico, quando isso acontece, é lógico, né? Versículo 19. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendice o Deus do céu. Ele recebeu a resposta e a solução para o problema. Então, versículo 20. Veja o que ele fala aqui. Veja o que Daniel fala aqui. Às vezes nós recebemos a bênção de Deus e saímos correndo a desfrutar, né? Veja o que Daniel fez aqui. Vamos ler essa passagem maravilhosa. Fala assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele que muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Isso que fez Daniel. Honrou a Deus pela sua ajuda, por dar-lhe sabedoria, força e por responder às suas orações. Esse era o coração de Daniel para com Deus. Esse era seu alicerce. Essa era a sua fortaleza. Não era o dinheiro do banco. Não era o que ele tinha estudado na faculdade, não era nada disso, era Deus, porque ele era uma pessoa intelectualmente humilde. Então, vocês já sabem, não vamos ler tudo, né? Ele apareceu perante o rei e resolveu o problema, e nenhum sábio foi morto. A bênção de Deus abrangeu a todos aqueles pagãos, que eram todos os sábios, os sátrapas, os governadores, os caldeus lá. Então, gente, vamos finalizar por aqui, para não alongar muito. Temos muitos e muitos exemplos dos heróis e as heroínas da Bíblia que trabalharam com Deus, que não foi difícil, que não foi fácil para eles,
mas eles tinham um alicerce. E isso está escrito nas Escrituras para nosso exemplo e aprendizado. Problemas, incômodos ou situações adversas e tudo que eles geram para as nossas vidas nunca vão parar de vir. Até o final do século, esse mundo será do jeito que está. Mas podemos contar com a ajuda de Deus para resolver cada um deles. E o cuidado e a proteção e a ajuda de Deus, o que permite superá-los da melhor maneira possível. Vamos fechar então em Mateus 11, 28. 11, 28. Diz Jesus Cristo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Outras traduções falam: e eu os farei descansar. Um pouquinho mais apropriada ao texto. É maravilhoso esse versículo, porque essas palavras, cansados e sobrecarregados, tem o conceito de fadiga, de trabalho pesado. Também significa desanimar, estar emocionalmente fadigado e desanimado. Sabe quando você já não tem mais esperança? Quando você chegou naquele ponto que quer desistir? Aí aparece Jesus Cristo e fala: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? O que é jugo? É canga. Sabe quando tem um boi e outro boi e tem uma madeira no meio e uma lança para puxar o arado, para puxar o carroça, o que seja, ou tem dois animais, né? Isso é jugo. Peguem meu jugo, disse Jesus. Peguem meu jugo, que eu vou empurrar com vocês. Eu vou puxar com vocês. Tomai sobre vós o meu jugo. É uma figura muito bonita que dava para entender naquela época, porque Deus é muito didático. Ele fala palavras para que as pessoas entendam. As verdades espirituais têm que ser comunicadas de uma forma que as pessoas entendam. Eles não tinham Instagram, Facebook e aquelas coisas. Ele poderia ter tomado exemplos mas ele tomou exemplo do que acontecia naquela época. Então, tomar meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos a continuar então na segunda parte, para não alongar muito esse culto. Vamos fechar com oração. Pai, eu te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela tua maravilhosa palavra, por ter preservado a tua palavra, Pai, até nossos dias, para que nós, pessoas simples, possamos ler e entender e trabalhá-la, Pai, para nos beneficiar e, sobretudo, Pai, para te glorificar, nosso querido Deus, por tudo que o Senhor faz diariamente nas nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, pelas pessoas que estiveram aqui e pelas pessoas que ouviram ou vão ouvir, para que o Senhor possa trabalhar nos corações, nos nossos corações, para ganharmos sabedoria e entendimento nas tuas Escrituras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu te oro. Amém. Amém.